Olá, aqui é Maria Helena Savino e hoje é a nossa sexta videoaula. O tema de hoje, da série Conceitos Básicos é como elaborar uma instrução de trabalho de equipamentos. Então, a primeira questão a ser abordada é o seguinte: a importância da elaboração de instruções de trabalho para os equipamentos. Segundo a ISO 9000, a instrução de trabalho ela é aplicada para processos mais simples, como o manuseio de equipamento ou etapas, ou processos mais simples, diferente dos procedimentos operacionais padronizados que nós já falamos na videoaula anterior. Essa aula de hoje nós vamos falar de instruções de trabalho para equipamentos, tá certo? Qual que é a importância de elaborar essas instruções? A importância é, para variar um pouco, que a padronização seja seguida dentro do laboratório, que os técnicos façam da mesma maneira o mesmo processo e, no caso específico, que eles manuseiem corretamente os equipamentos dentro do laboratório. Onde aplicar instruções de trabalho? Assim como os procedimentos, não é obrigatório que todos os equipamentos e instrumentos do laboratório tenham o seu manuseio descrito em instruções de trabalho. É obrigatório que aqueles equipamentos que são críticos para a realização dos ensaios ou calibrações o processo esteja descrito em instruções. Não é obrigatório também chamar as instruções de instruções. Pode ser procedimento, existem N nomes, N códigos, mas o mais importante é que esse processo esteja documentado, tá certo? Então, nós vamos aplicar instruções, desenvolver instruções para equipamentos e instrumentos críticos para ensaios e calibrações. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um sumário, Esse é um exemplo, é um modelo de um sumário de instrução de trabalho, tá certo? Ele tem 9 itens, mas o item procedimento nós subdividimos em 5 tipos, tá certo? Então, vamos falar de cada um deles. O primeiro é o objetivo. Qual o objetivo da instrução? O objetivo da instrução é descrever as etapas para o correto manuseio do equipamento X. O objetivo ele tem que ser simples, uma frase resolve o problema. Eu sou da seguinte opinião: quanto mais simples o procedimento ou a instrução, mais fácil de aplicar, tá certo? O próximo, número 2, é o campo de aplicação. O campo de aplicação é onde essa instrução será aplicada. No caso, essa instrução se aplica ao manuseio correto, o manuseio do equipamento X ou dos equipamentos X e Y, e aí vai depender da opção que o laboratório fizer no momento de definir para quais equipamentos ou quantos equipamentos terão suas etapas descritas em instruções de trabalho. Recursos necessários. Assim como os procedimentos, alguns equipamentos necessitam de alguns recursos, necessitam de padrões de calibração, uso de material de referência. Então, para cada equipamento, você deve descrever qual é o material, qual é o recurso que você vai precisar para o correto desempenho daquela tarefa. Okay? Outra questão importante é a identificação dos equipamentos. Em laboratórios pequenos, por exemplo, às vezes você tem uma balança, uma estufa, uma geladeira. Porém, existem laboratórios grandes que têm 4 balanças, 5 estufas, 20 geladeiras, 30 cabines de segurança. Então, é importante que você identifique para quais equipamentos aquela instrução vai atender. Porque você pode ter 3 tipos de estufas, cada uma de uma marca diferente e uma forma diferente de usar. Então, é importante que essa instrução ela esteja vinculada, de alguma maneira, àquele equipamento ao qual ela se aplica, tá bom? Siglas. Para um bom uso, para que a instrução seja mais simples, é importante que você tenha aí o item das siglas. Siglas, assim como em qualquer outro documento que se usa siglas, você coloca a sigla que vai ser usada naquele processo, descreve a descrição daquela sigla e depois passa a citar só a sigla durante a instrução, o processo inteiro da elaboração da instrução de trabalho. O mesmo se aplica a definições. As definições,
é importante que tenha na instrução de trabalho somente as definições que serão aplicadas no procedimento. Muitas vezes você vê uma instrução de trabalho, com assim, meia página, uma página inteira de definições e na hora de desenvolver o processo, cadê? Não precisou daquilo. Então, quanto mais simples, melhor. É uma boa prática escrever de uma forma simplificada, lembrando que simplicidade é diferente de deixar informações para trás, certo? Todas as informações relevantes devem estar descritas. O procedimento. Então, essa é a etapa mais importante. Esse procedimento nós vamos subdividir em 5 subitens para tratar de 5 assuntos distintos dentro do procedimento. O primeiro deles são os cuidados. Quais os cuidados aquele equipamento requer que o técnico tenha antes de iniciar seu manuseio? Então, por exemplo, um cuidado básico, né? Verificar se a tomada está na voltagem do equipamento, né? Se ela está adequada para aquele equipamento. Muitas vezes eu já vi casos em que a pessoa desavisadamente, por uma falta de atenção, ligou um equipamento de 110 uma tomada 220 e perdeu o equipamento. Então isso é um cuidado a ser tomado. É importante que as tomadas estejam identificadas, enfim, aí boas práticas de laboratório são sempre bem-vindas em qualquer situação. Depois que você descreveu os cuidados, aí você entra na parte operacional. O que é esse operacional? É como manusear o equipamento. É o liga e desliga, é o aperte o botão de cá, vira a tomada, a chave para lá. Esse operacional, ele é muito parecido, né? Ele é parte do manual de instrução do equipamento. E aí muitas pessoas me perguntam, mas se eu tenho um manual de instrução, para que eu preciso escrever uma instrução de trabalho? É para simplificar as coisas, para facilitar o processo dentro do laboratório, porque um manual de um equipamento muitas vezes vem em outra língua, em inglês, alemão, japonês, chinês, e ele muitas vezes ele tem muita informação que no momento da realização da tarefa o técnico não precisa saber. Então a instrução de trabalho, ela traz as informações que são relevantes para o correto desempenho. Tem muita coisa no manual que você não precisa saber na hora do desempenho da tarefa. Então, você deve sim manter o manual, mas para o cotidiano, para o dia a dia, a instrução de uso, tá certo? Bom, depois que você descreveu, ensinou como utilizar, liga, desliga, vira uma chave para lá, vira uma chave para cá, você vai também, em alguns casos, alguns equipamentos, o bom desempenho requer uma verificação. Que verificação é essa? Como fazer a verificação? De quanto em quanto tempo eu vou verificar? Qual a periodicidade disso? Isso tudo você descreve no item 7.3. Descrito a forma de verificação, também é relevante que você mantenha na sua instrução de uso de equipamentos a manutenção. Como fazer para fazer uma manutenção daquele equipamento, uma limpeza, uma manutenção preventiva. Isso varia de acordo com o tipo de equipamento e você deve, é uma boa prática que isso esteja descrito na instrução, tá bom? Porque o técnico, se ele se deparar com algum problema, a informação está fácil, ele já sabe onde buscar. Alguns equipamentos também são passíveis de calibração. Então, esse item ele está aí para você descrever que tipo de calibração, qual a periodicidade dessa calibração. Existem os planos de calibração, mas nesse caso aqui da instrução é só para lembrar. Ter descrito, ter na IT a descrição da calibração não exime a necessidade de um plano de calibração, mas é importante que essa informação esteja ali, tá bom? Depois, o histórico de revisões. A partir do momento que você escreveu a sua instrução de trabalho e você fez alguma alteração, essa alteração é importante que ela esteja descrita naquele documento, naquela instrução. Então, de uma revisão ou de uma versão para outra, você descreve as alterações que você fez. A questão estética, a forma, cada laboratório escolhe um jeito, coloca no início, coloca no final, coloca no meio do procedimento, aí é uma escolha sua. Como eu já tenho dito, não importa a questão estética, o que importa é que essa informação relevante esteja descrita e disponível para o técnico com vistas a garantir um resultado tecnicamente válido. E as referências. É muito importante que o laboratório, o técnico, ele descreva de onde que ele tirou aquela informação.
tá? Na versão atualizada. Normalmente as referências de uma instrução de trabalho, ela está no manual do equipamento, alguma orientação de algum órgão, por exemplo, uma orientação da Anvisa ou do MAPA, do Ministério da Agricultura, enfim. Aí, como laboratório tem uma diversidade muito grande de ofertas, infinitas opções, cada laboratório determina o seu ensaio ou a calibração e aí vai buscar quais são as legislações, as referências aplicáveis, tá certo? Bom, pessoal, eu quero convidá-los a curtir nossa fanpage, assinar o nosso canal e visitar o nosso blog mariahelenasavino.com.br. Ao visitar o nosso blog, você deixa o seu e-mail que nós podemos enviar para você um modelo em Word editável dessa nossa instrução de uso de equipamento. Você pode deixar um comentário no blog que nós enviaremos para você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima videoaula.